Convertei-vos. O reino dos céus está próximo. João, e vivam uma vida nova. Raça de cobras! Quem ensinou vocês a fugir da ira que vem? Produzam frutos! Frutos de verdadeira conversão! Venham! O Senhor está à porta! Eu batizo com água, mas virá alguém mais forte do que eu. Ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías e disse: eis a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhoto e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse: raça de cobra venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzindo frutos que provem a vossa conversão. Não pensais que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filho de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Nem eu sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar as eiras e escolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Padre Virgílio usar o microfone para disputar com o som que vem de fora, os pagodes da vida, para nós podermos aproveitar melhor que Jesus hoje quer dizer para nós. Começamos com o profeta Isaías, que vai dizer assim, nascerá uma haste do trono de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor. E aqui vai mostrar
que esta haste de Jessé, que brotará uma flor, já está falando de Maria. Olha como o profeta Isaías já vislumbra a escolha da Virgem Maria, chamando-a de flor. E aqui vai continuar para nós, dizendo que aquele que nascerá decidirá, trará justiça para os humildes e uma ordem, uma justiça para os homens pacíficos. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante aqui: o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á no lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos. Olha só, Isaías já experimenta a justiça do céu e diz aqui nessa alegoria dos animais. Você imagina o leão comendo com o carneiro? O leão vai comer o carneiro, né? E assim vai, o cabrito vai ficar com a raposa? Não, ou seja, pela ordem natural, o animal que é o leão vai comer o bezerro, e assim se vai. Mas ele quer mostrar que quando Jesus vier na sua plenitude, haverá uma paz tão grande que os animais, todos mais ferozes, os mais ferozes, viverão em harmonia, viverão em amizade, viverão em alta harmonia. Olha que bonito, já pensando na vida do Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos tirar essa passagem de hoje, porque de fato aconteceu. Jesus veio ou não veio? Veio. E quando Jesus veio, o leão comia do lado do lobo, da ovelha? Não. Jesus veio e o leão continuou comendo a ovelha. Os animais ferozes continuaram matando os outros animais pela natureza, simplesmente pela natureza. Não há maldade nisso aqui. O que o Padre está dizendo? A leitura de hoje já nos cabe para a segunda vinda do nosso Senhor, para a segunda vinda de Jesus, porque nós já estamos celebrando hoje não somente a preparação para o nascimento de Jesus, mas também essa preparação é para a segunda vinda do nosso Senhor. E por que o leão, os animais aqui mais ferozes, não se davam mais com os outros animais? Porque veio Jesus no mundo que estava vivendo o quê? A injustiça. O mundo totalmente avesso àquilo que os profetas anunciavam. O mundo que não queriam ouvir aquilo que os profetas estavam anunciando. Hoje está diferente. Até onde está diferente? Será que há justiça no nosso mundo? Será que no tempo de hoje mesmo, nosso mundo político, na nossa comunidade, onde nós vivemos, a justiça entre nós percebemos que ainda não há a justiça que Deus quer. A justiça que Deus quer, não a justiça que o homem prepara. A justiça que é preparada para o homem sempre tem falha, mas a justiça que Deus está preparando não haverá falhas. Então, hoje, Isaías sinaliza para nós para o que virá, a segunda vinda de Jesus, e essa segunda vinda de Jesus haverá harmonia entre todos
Olha que sonho, não é um sonho isso? A paz haverá para todos. Todos são todos. Todos nós viveremos em comunhão plena na segunda vinda de Jesus. Por isso o salmista diz: nos seus dias a justiça florirá. Ou seja, o salmista está nos mostrando que de fato nós precisamos vislumbrar uma alegria, uma felicidade só em participar da Santa Igreja. Só em participar da igreja nós já vivemos aquilo que o mundo não está vivendo. Não estão vivendo, mas nós já vivemos. É claro que nós somos influenciados de alguma maneira pelo mundo, né? Até que somos. Porém, existe aqui um diferencial. Esse diferencial que é estar na presença do Senhor, e essa presença faz com que nós vislumbrando, experimentemos aquilo que o mundo não está experimentando, aquilo que o mundo não conhece. Por isso vai nos falar a segunda leitura da carta de São Paulo. Tudo o que outrora foi escrito para a nossa construção, para que, pela nossa constância e pelo esforço espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia. Agora ele está falando para nós que participamos de um céu que é a igreja. Na nossa família, na nossa casa, nós somos promotores dessa paz. Essa paz só pode ter na igreja. No mundo não pode ter essa paz. Então é a partir da igreja que nós levamos essa paz. Então nós estamos vivendo em harmonia na nossa família, na nossa comunidade. Na nossa comunidade há intrigas, há fofoca, há disse-me-disse entre nós. Então, se há um disse-me-disse, há intriga, há fofoca, qual é a diferença nossa para aqueles que estão no pagode ali? Daqui a pouco vai ter o funk, né? Deve ser a noite toda, deve ser, né? Virá a noite toda, sei lá. Mas qual é a diferença deles para nós? Se entre nós há desarmonia, há disse-me-disse, qual é a diferença? Que céu é esse que a igreja diz ser? A igreja é o céu, mas os filhos da igreja são o céu que deveria ser? Aqui, amados irmãos, nessa segunda leitura, quer nos trazer para a realidade da nossa fé. Por isso ele vai dizer para nós: o Deus que dá constância e conforto vos dê graça da harmonia e concórdia. Harmonia e concórdia. Ora, quando um não quer, dois não brigam. Deixa a pessoa brigar sozinha. Quando um não quer, dois não brigam. Então a harmonia da palavra que hoje foi dirigida precisa acontecer porque nós estamos na igreja. Aqui é o céu. A igreja é o céu. No meio desse tumulto todo, a igreja é o céu. E vai nos falar o evangelho bonito de hoje, falando de João Batista. Falar de João Batista é muito interessante. Primeiro, que João Batista, ele tinha uma vida austera. Austera significa rigorosa. Ele tinha uma vida rigorosa. Não tinha luxo, não tinha muita, desculpa a palavra, muita frescura.
ele era um homem muito simples, mas rigoroso, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. E aqui ele está no tempo onde tinha os astênios. Os astênios eram um povo isolado, é um povo que vivia mais distante, vivia muito no isolamento, e João Batista estava nesse contexto. E aí, amados irmãos, é um povo, os assênios eram um povo que tinha água como caminho de purificação. E daí João Batista começou a batizar com água, e sendo o batismo de quê? Conversão. O que é conversão? É uma mudança de vida, mudança de rota. Então João Batista começou a utilizar também desse caminho que os assênios tinham para fazer o batismo, e que era o batismo de conversão. Mas João Batista dizia o seguinte: depois de mim virá aquele que vos batizará, não só com água, mas com o Espírito e fogo, ou seja, com a Santíssima Trindade. Aqui, nesse tempo aqui no João Batista, não se tinha ideia da Trindade, ainda não se tinha ideia da Trindade. A Trindade aparece quando Jesus foi batizado. O Pai confirma: este é o meu Filho bem-amado. O Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquele batismo. E João Batista, é interessante aqui, que ele vai dirigir simpaticamente. Olha como João Batista era simpaticamente para os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos daquela época, eram os doutores, conhecedores da palavra, eram os que conheciam muito a palavra de Deus. E João Batista, muito simpático, fala assim para eles: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Ou seja, olha que simpatia, né? Da pessoa você poder falar para algumas autoridades que não estão andando como deveria andar, que nós podemos dizer assim: você é uma cobra, ou uma cobra, raça de víbora. Já pensou? Mas a coragem que nós não temos, João Batista teve, para dizer o seguinte: que a palavra de Deus não pode ser manipulada para interesses pessoais, para interesses de riqueza, de poder. Não se pode ser manipulada. Víboras, cobras, que utilizam da palavra de Deus para viver numa boa, viver comendo caviar. E ele anunciava lá, víboras. E aí depois ele vai dizer o seguinte: machado já está posto na raiz. Ou seja, Jesus está chegando, e agora, depois que Jesus chegar, virá. E aconteceu o que nós já sabemos que aconteceu com Jesus, mas ele virá pela segunda vez para separar as víboras dos cordeiros. Que lado nós vamos ficar, hein? Que lado que você acha que o Padre Valdeir vai ficar? Que lado que nós vamos ficar, hein? Do lado das víboras ou dos cordeiros? Nós queremos ficar do lado dos cordeiros. Queremos. Agora, se vamos, vai depender de quem? De nós. Depende de Deus?
Não. Deus já fez a sua parte. Depende de nós. Então, que a palavra de Deus hoje possa trazer no nosso coração a firme certeza de que nós precisamos nos convertermos de verdade. E quando será que eu vou me converter? Quando eu souber de uma fofoca e não participar dela. Eu tenho aprendido muito desse tempo na minha vida. Não participo de disse-me-disse. Os padres, estou pensando que os padres é mel na chupeta, os padres são fofoqueiros, tá? E entre os padres, eu fico fora de tudo isso. Fico fora. É o melhor caminho. Então, amados, não sejamos víboras. Nos convertemos de verdade. Peçamos a Deus todo dia para que eu não participe do banquete dos incrédulos. Porque quem faz mentira e quem provoca fofoca está no banquete dos incrédulos. Então hoje nós consigamos viver em harmonia aqui e na nossa casa, os nossos fazem parte da nossa casa, que não fazem parte de muita gente na nossa igreja, que não participa da nossa fé, mas nós temos que ser sinal de harmonia lá. Se caso for o contrário, nós estamos participando do banquete dos incrédulos, dos infiéis. Então, amados irmãos, João Batista nos ensina que, convertendo a nossa vida, nós iremos agradar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.